Olá, estamos chegando com o programa Informação e Debate na TV Floripa, canal 4 da NET e também pelas redes sociais. E no programa de hoje nós voltamos a abordar a questão da pandemia de coronavírus e novamente teremos como convidado aqui o professor Lauro Mattei, da Universidade Federal de Santa Catarina. Antes de eu trazer o professor Lauro para a tela, eu queria convidar você que ainda não está inscrito nos nossos canais e que está nos acompanhando pelas redes sociais, para que você possa se inscrever e ajudar a nossa programação, esse programa, esse debate a ir ainda mais longe. Também curta, comente, compartilhe, para que a gente alcance mais pessoas, especialmente em relação a esse debate, que é um debate fundamental, que é um debate que visa orientar e que visa prevenir aí para que a gente possa passar por essa pandemia, diminuindo aí o grande número de óbitos que a gente tem tido e de pessoas que estão sendo internadas e tendo problemas e sequelas em função da pandemia de coronavírus. E para falar sobre esse assunto, eu convido aqui o professor Lauro Mattei, novamente conosco aqui no programa. O professor Lauro, que é em Santa Catarina, digamos, a pessoa, possivelmente a pessoa que mais tem se dedicado a esse debate, que mais tem buscado dar orientação e estudar a pandemia no estado de Santa Catarina. O professor Lauro, ele é professor titular do curso de Economia e do programa de pós-graduação em Administração, ambos da UFSC. Também é coordenador geral do NECAT-UFSC, que é o Núcleo de Estudos da Universidade Federal, né? Pesquisador também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro da Comissão de Monitoramento da Covid-19 da UFSC e que faz o estudo especialmente aqui no estado de Santa Catarina. Professor Lauro, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa e é importante ter aí o seu conhecimento para que a gente possa ter uma luz aí nessa caminhada difícil que tem sido a pandemia. Tudo bem, professor? Tudo bem, Gilberto, é um prazer estar aqui novamente contigo e a gente continuar dialogando com esse assunto de extrema relevância para a população catarinense. Perfeito. Professor, eu tomei a iniciativa de fazer esse contato para a gente conversar a partir, vou colocar aqui no ponto, a partir desse seu artigo, né, publicado aí no site da Universidade Federal de Santa Catarina, que, aliás, recomendo aí o site que é do NECAT, né, é ufsc.br, que as pessoas também acompanhem, busquem as informações aí que têm sido produzidas pela Universidade Federal, por esse núcleo de estudos, que são fundamentais para a gente entender essa pandemia. E este estudo, como diz o título aí, quase 400 mil idosos deixaram de tomar a dose de reforço no estado de Santa Catarina, e ele aponta também para o grande número de óbitos que nós tivemos neste ano de 2022. Não é nem todo o período até agora, né? É uma parte deste período, professor. Sim, veja bem, eu acho que duas coisas são importantes para entender esse estudo. A primeira, quem são essas pessoas, né? Então, são aquelas 3 faixas que a Secretaria de Saúde do Governo do Estado organiza, de 60 a 69, de 70 a 79 e mais de 80 anos de idade. Então, nós nos preocupamos, como não se estava falando muito mais sobre essa temática, nós nos preocupamos um pouco considerando que essas faixas etárias já deveriam há muito tempo ter concluído o ciclo imunizatório e, mais do que isso, ter tomado a dose de reforço. Por quê? Porque já está comprovado que não basta só a primeira e a segunda dose, porque depois de 4 a 5 meses, ou 6 meses, a imunidade das pessoas cai. E as pessoas nessas faixas etárias, acima de 60 anos, são as mais vulneráveis a esse processo, né? E aí, me chamou a atenção, quando eu me deparei com esses dados, porque eu estava conversando com uma pessoa da Secretaria da Saúde e ela me indicou, olha, está tendo um problema e tal, dá uma olhada nos dados. E eu fiquei estupefato em perceber que mais de 400 mil pessoas nessa faixa etária acima de 60 anos estão com a dose de reforço atrasada, né? E isso tem uma implicação enorme, em 2 dimensões. A primeira delas, que com um volume de pessoas com essa dimensão,
você não consegue controlar a pandemia, porque o vírus vai continuar circulando fortemente, né? E a segunda, que é pior, é que o número de óbitos que ocorreu nesses quase 2 meses de 2022 é muito superior aos 4 meses de 2020, 2021. Né? Uhum. Então, hoje nós temos quase 1.200 óbitos em 2022, que você somar os óbitos de setembro, outubro, novembro e dezembro, eles não chegam a esse percentual. Esse é um segundo aspecto, uma consequência exatamente desse processo de não reforço da terceira dose. Por quê? Porque quando você cruza os dados dos óbitos com a faixa etária, 95% desses óbitos que ocorreram em 2022 são de pessoas acima de 60 anos. Exatamente aquelas que não estão com a dose de reforço em dia. Então, nós temos duas consequências. Por um lado, a consequência imediata, que, infelizmente, é um número expressivo de pessoas indo a óbito. E segundo, é que é uma consequência sobre o processo de controle da pandemia, porque com um volume tão grande de pessoas não imunizadas, o vírus vai continuar circulando e novas variantes vão vir. Perfeito. Perfeito. Até está na tela aí que a tabela que o senhor colocou aí desse estudo, colocando aí por idade o número de pessoas, né, o grau da dose de reforço que atingiu aí por faixa etária, e o total de pessoas não imunizadas chega a quase 400 mil, né? Mas está aí os números, não sei se o senhor quer detalhar um pouco esses números. Sim, esses números são importantes porque eles dizem respeito ao dia, é uma fotografia do dia que eu fiz o estudo, que se revela exatamente no dia 22 de fevereiro. Agora, depois de ter feito o estudo, ele teve uma certa repercussão, circulou nos meios de comunicação, eu percebi que tem um dado mais agravante que esse. Por quê? Porque as pessoas de 50 a 59 anos também já deveriam ter feito a dose de reforço. E se nós levarmos no pé da letra, e eu vou atualizar esse estudo a partir do dia 1º de março, passando esses dados do carnaval, que sempre tem a influência do feriado, nós vamos ter uma grande surpresa negativa, porque os primeiros dados que eu observei, quando você inclui a faixa de 50 a 59, esse número de quase 400 mil, ele vai para mais de 900 mil. Né? Então, na próxima semana, a gente vai lançar uma atualização desses dados. Por quê? Porque hoje, incluindo o período de intervalo entre a primeira dose, a segunda dose e a dose de reforço, todas as faixas etárias acima de 50 anos, elas já deveriam ter atualizado o seu ciclo vacinal. E nós percebemos que essas faixas que são mais vulneráveis estão sendo as faixas que menos estão procurando a busca pela dose de reforço. Então, nós temos que entender o que a população está pensando sobre isso, né? Me parece que duas coisas estão acontecendo. Por um lado, a população está tendo um comportamento que é muito atípico, como se a pandemia estivesse acabado. E, ao contrário, nós estamos vivendo uma onda de contaminação muito mais agressiva que nós já tivemos. A variante Ômicron, ela é muito mais agressiva. Ela só não está causando mais danos que as variantes anteriores porque nós tivemos a vacinação da população. Mas, mesmo assim, o número de pessoas contaminadas que vai necessitar de hospital, que vai a óbito, é muito inferior do que nós tínhamos atrás. Então, isso reforça a importância da vacina. E, mais do que isso, a importância das pessoas se manterem com o processo vacinal atualizado. Tomou a primeira dose, depois do período toma a segunda, depois do período de intervalo toma a terceira. E se lá na frente tiver uma quarta, nós vamos ter que tomar a quarta. Porque é o único mecanismo que nós temos para frear a pandemia. Eu acho que nós temos que falar sobre isso, sabe, doutor Lauro? Por quê? Porque as pessoas têm dito o seguinte, mas tomamos uma, tem que tomar duas, a terceira, daqui a pouco a quarta, como se não percebem, por exemplo, vamos citar o vírus da gripe, que ele é muito menos letal, muito menos agressivo, traz muito menos contaminante do que o coronavírus, e que todo ano as pessoas com mais de 60 anos,
prioritariamente são chamadas a se vacinar, exatamente porque elas precisam renovar a imunidade, né? Para poder se salvaguardar. E isso está acontecendo também com a Omicron. Não é a primeira vez que nós temos que reforçar as doses de vacina. A diferença é que a Omicron, ela não é tão sazonal quanto a gripe, né? E aí tem uma série de explicações científicas, né? A gripe, ela ocorre normalmente, o período que ela ataca, de fato, é do inverno. E normalmente a vacina é feita logo antes do inverno para a pessoa estar neste período protegida. E depois, no próximo, antes do próximo inverno, toma de novo a vacina para se proteger. Só que a gripe, ela não é tão letal, ela não deixa consequências tão devastadoras como tem feito a Omicron, e as pessoas não estão entendendo isso. Já tomei 2 doses, está suficiente. Não é verdade, né? Porque essa imunidade cai e a pessoa fica vulnerável novamente. Sim, eu acho que você colocou um bom exemplo. A gente tem que pegar o HN1, né? H1N1, a gripe, né? Quer dizer, quando deu aquela pandemia da gripe, 2010, 2011, e logo depois se descobriu a vacina, todo ano a gente tem que se vacinar, né? E não só as pessoas acima, é recomendável, sobretudo, eu acho que até obrigatório as pessoas acima de 60 anos tomar essa dosagem. Só que é uma dosagem que tem que tomar todo ano, por quê? Porque se sabe cientificamente que a partir de um determinado período, no caso do H1N1, é um período de 10 a 12 meses. A imunidade, a partir daí você perdeu a imunidade, né? E com a Omicron e com a Covid-19, os estudos mostraram que a partir do 4º, do 5º mês, a imunidade cai, né? A vacina ela consegue se manter até uns 6 meses. Por isso que é feito as doses de reforço. Exatamente, e sobretudo para aqueles segmentos mais vulneráveis, não ficarem expostos novamente ao vírus, né? E aí nos preocupa exatamente porque são esses segmentos mais vulneráveis que estão ficando em aberto com essa imunidade e adotando esse comportamento um pouco, vamos dizer, antissocial, do ponto de vista de relaxar, e como se nós tivéssemos superado a pandemia. E, na verdade, nós estamos no meio de uma grande onda de contaminação, né? E que fez crescer enormemente o número de casos contaminados, enormemente o número de pessoas que permanecem com a doença e os óbitos, em consequência, os óbitos. A única diferença que tem em relação a esses surtos contaminatórios em relação ao anterior é que um número muito baixo de pessoas tem necessidade de ficar hospitalizadas ou de necessidade de UTIs. Tanto é assim que os dados que eu acompanhei em todo o mês de janeiro e o mês de fevereiro, com a variante Ômicron, dificilmente uma região do estado passou de 30% dos leitos disponíveis de UTI ocupados com Covid. Então, nós temos essa vantagem, né? Se você não está tendo um sufoco tão grande sobre a estrutura de saúde como nós tivemos no período anterior, sobretudo com a variante Delta. Mas a razão principal de nós não termos isso agora é porque nós tivemos a vacina, e a vacina ela é necessária para que isso continue dessa forma. Mas se as pessoas não se ativerem a seguir a recomendação da saúde, que depois de 4 meses, tem que fazer a dose de reforço, nós estamos correndo um sério risco de ali na frente ter uma outra variante, talvez mais poderosa que essa que nós temos hoje, e com consequências que não se sabe, né? Então, isso eu acho que nós precisamos reforçar. As pessoas precisam manter o seu ciclo vacinal atualizado, né? E é preocupante que exatamente aqueles segmentos da população mais vulnerável são os que menos estão fazendo a dose de reforço. E aí tem, eu acho que esse olhar que não é um olhar individual, eu me cuido, né? É um olhar coletivo, porque enquanto as pessoas, nós não tivermos um grau de imunização, e aí significa as pessoas tomarem, inclusive, a 3ª dose, porque essa imunização cai a partir de um determinado período e ela perde essa imunização, a gente
coletivamente está correndo risco. E a gente coletivamente vai perdendo vidas, enfim, é uma roleta russa. Né? Então, o ato de não se vacinar não é um ato que pode te levar a ter um prejuízo pessoal. Ele causa um prejuízo social na sociedade, no conjunto da sociedade. Né? Eu destaco um pouco isso no artigo, nos preâmbulos dele, exatamente essa parte para reforçar o argumento de que em uma situação anômala, por exemplo, uma pandemia, uma guerra e tal, o direito coletivo ele sempre vai prevalecer sobre o direito individual. Por quê? No caso da pandemia, esse discurso que está em voga, que é a liberdade individual, é a minha liberdade, não, a tua liberdade ela existe até o momento que ela não passa a causar dano aos outros. E nessa pandemia, a tua liberdade individual ela não pode justificar um comportamento que vai contra os interesses da coletividade. Né? Então, está se usando muito esse discurso de defesa da liberdade individual, de não querer se vacinar, mas em uma pandemia, sabendo-se que a circulação do vírus ela está diretamente relacionada à circulação e à agregação das pessoas, você não se vacinando, você pode ser um portador de vírus para os outros que se vacinaram. Né? Então, eu acho que está tendo uma inversão desses valores no Brasil, né? E isso a gente sabe que politicamente é muito induzido por essa linha que domina um pouco a atual gestão do governo federal, de querer impulsionar uma contradição que não existe, né? A contradição entre o individual e o coletivo. Em saúde pública, o coletivo sempre vai prevalecer. E tem que ser assim, em todas as sociedades é assim. Né? E nós estamos vendo países que estão sendo extremamente rígidos nessa questão, por exemplo, a Áustria. Né? Se você não se vacinar, você não tem nem mais o direito de circular publicamente em lugares onde tem gente aglomerada. Por quê? Porque você é um potencial disseminador do vírus. E o que a humanidade precisa fazer hoje, não só no Brasil, é conter a contaminação. Né? E esse é um grande desafio da humanidade. E a descoberta em tempo histórico desse conjunto de vacinas que tem disponível hoje é um grande alento para a humanidade diante dessa pandemia. Né? E esse alento ele não pode ser colocado como uma prerrogativa individual. Perfeito. Outra questão relevante acho que é importante a gente falar, o senhor falou desses setores, porque quanto mais idosa a pessoa, e aí a gente fica mais idoso, mais velho a cada dia, né? Não importa se tem 20, 30, mas cada dia você vai, né? E a questão da idade, ela tem um fator de agravamento potencial, mas também as crianças, elas também correm risco, elas também acabam propagando o vírus, e a vacinação também tem essa lógica, não só de proteger a criança em si, que é vacinada, mas de proteger o coletivo, né, a escola, enfim, proteger a família que convive com essa criança, né? Quer Sim. dizer, não há uma saída individual para esse processo, a não ser que a pessoa consiga se isolar do mundo e fique lá isolada. Aí, beleza, não tem problema, ela não vai se contaminar e nem vai contaminar ninguém, mas se ela convive na sociedade, ela precisa fazer parte de um acordo social da sociedade, que é essa questão da vacinação, e isso também vale para as crianças, até porque os adultos são responsáveis pela saúde dela, né? Sim. Esse é um outro tema extremamente delicado, particularmente na sociedade brasileira, diante de tudo o que se criou nesse movimento anti-vacina, né? Mas a gente tem que lembrar uma coisa, é que nós estamos completando 2 anos de pandemia e as crianças são as únicas que não foram protegidas até hoje. Então, muitas faixas etárias já tiveram a primeira, a segunda, a terceira dose, mas as crianças nada. E isso não quer dizer que uma parte da sociedade que está alheia à possibilidade de se contaminar. Ao contrário, na semana passada, saiu um estudo primoroso divulgado na Folha de São Paulo que mostrou que esses primeiros 2 meses de 2022, as crianças foram as mais afetadas. Quer dizer, subiu em mais de 600%
as pessoas contaminadas na faixa de 5 a 12 anos, em relação às demais faixas etárias que cresceram em torno de 300, 350, ou seja, o dobro da taxa de crescimento de manifestação da doença nas crianças nessas faixas etárias de 5 a 11 anos. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a proporção de hospitalização de crianças nesse período subiu no Brasil todo, né? Nós temos dificuldades de lidar com essas informações diante de tudo que aconteceu, né? O Ministério da própria Saúde resistindo a fazer a vacinação. Agora você tem enorme dificuldade dos dados, depois deu o apagão dos dados. Em síntese, nós temos tudo de dificuldade para saber o que está acontecendo com a vacinação das crianças. Então, alguns estados a gente sabe que o processo avançou mais, outros estados que não estavam, e um conjunto de outros estados que não se sabe o que fez. Ou seja, se o Programa Nacional de Imunização do governo federal, que é contra a vacina, já estava uma bagunça, essa parte particular das crianças virou uma incógnita muito grande. Então, você não sabe hoje, efetivamente, a proporção de crianças que se vacinou no Brasil. Então, nós tivemos um conjunto de informações, todas as semanas estão saindo dados extremamente preocupantes. Tanto estou colocando na tela aqui, professor. Isso, eu estou observando aqui, né? Quer dizer, a causa de morte nas crianças, né? O Brasil, que tem uma das referências de redução enorme da mortalidade infantil em função de todos os mecanismos de proteção que foram estabelecidos ao longo das últimas décadas, né? E você meio que corta essa trajetória agora durante a Covid. E hoje, o que esse dado está dizendo desse estudo é exatamente um pouco o espelho da realidade, né? A falsa ideia que a Covid não pegava em crianças, né? Ao contrário, né? Quer dizer, nós temos um grande segmento que, segundo as últimas estimativas do IBGE, nessa faixa etária nós temos entre 20 e 21 milhões de pessoas, né? 21 milhões de pessoas nessa faixa etária não é pouca coisa. E esse é o segmento mais vulnerável, porque é o segmento que não teve nada para ele, a não ser toda essa polêmica envolvendo a vacinação. E aí, quando a vacinação começa em meados de janeiro, ela caminha a passos de tartaruga, né? Então, tu não tem a mesma dinâmica e o mesmo ritmo de vacinação como foi das outras faixas etárias. Isso tem um agravante, por quê? Porque nós estamos 2 anos com essas crianças fora das escolas. Isso é estudado, documentado cientificamente como provado. É um prejuízo enorme no desenvolvimento das crianças, nessa idade que elas precisam conviver entre elas precisam da escola e tal. E quando nós fizemos um programa de vacinação dessa forma, nós estamos retardando essa possibilidade, né, de o convívio entre as crianças voltar a ser mais normal. E com isso, então, você acaba influenciando negativamente, inclusive, o próprio processo de aprendizagem dessas crianças, né? Então, eu acho que esse é o segundo ponto importante nessa discussão, da necessidade urgente, né? E no caso particular de Santa Catarina, as últimas informações, ainda que precárias, mostraram que até a semana passada, Santa Catarina não tinha atingido 21% das crianças que precisavam ser vacinadas. Elas já voltaram para a aula, mas elas continuam com restrições, né? Então, não há nada que se justifique, né, os pais que são responsáveis se vacinar e não vacinar o filho ou a filha. E está acontecendo que se criou. Muito. Aí vamos combinar, né, professor Lauro Mattei? Quando você tem as principais autoridades da República, tanto do ponto de vista da presidência, quanto do ponto de vista das autoridades da saúde pública nacional, fazendo o discurso que estão fazendo, não dá para julgar o pai que fica inseguro com a vacina. O que é lamentável é que as autoridades que deveriam estar incentivando, liderando a sociedade para se vacinar, para se cuidar, em todos os aspectos, nós vamos da máscara, da aglomeração, do discurso,
né? Tudo isso está sendo desmontado, né? Desconstruído pelas principais autoridades. Aí é lamentável, mas a sociedade precisa reagir a isso. Boa parte, inclusive, reagiu. Né? Não, você tem correta razão na forma como você colocou, porque o exemplo que veio com o governo, ele veio no sentido contrário, né? Quer dizer, um governo que era contra a vacinação infantil, quando ela é aprovada pela vigilância sanitária, ele continua se colocando, né, esses episódios ridículos do ministro da Saúde, né, fazendo audiência pública, aquelas palhaçadas todas. Pesquisa, induzindo os pais, ao invés de fazer uma campanha, porque você não teve uma campanha do governo federal orientando a vacinação das crianças, né? Isso afetou negativamente o comportamento dos pais. Era um pouco isso, nesse sentido que eu estava querendo dizer, né? E aí, os pais precisam reagir, a sociedade precisa reagir. Por quê? Porque é um direito inalienável das crianças que ainda são tutoriadas pelos progenitores, o direito a ter uma proteção. E nós estamos no meio da pandemia, a população toda precisa estar protegida. E aí você faz uma parte e a outra parte você vem com esse discurso extremamente ufanista, né, de que a vacina vai criar isso, vai ter isso e tal, quando, na verdade, não tem problema nenhum, ao contrário, né? O que as crianças estão mostrando quando a imprensa entrevista é que elas estão felizes quando elas estão recebendo a vacina, né? Então, o apelo que eu acho que nós temos que fazer para os pais, esqueçam a mensagem do governo e sigam a mensagem da ciência, sigam o exemplo dos outros países, né? Esqueçam o governo... exatamente. Vamos tocar a vida sem ele, né? Exatamente, esqueçam isso e vamos seguir aquilo que é essencial nesse momento, vacinar todos para preservar a vida de todos e para acabar com a pandemia. Doutor Lauro, temos, assim, outras questões que eu acho relevantes. Tem um outro lado também. Tomei as 3 doses e está bem, né? Não me cuido, não uso máscara, não me preocupo em ter contato toda hora com todo mundo, sem proteção. Isso também é um equívoco, né? Porque a pessoa acredita na vacina, acredita na ciência quando é para se vacinar, mas não acredita na ciência quando a ciência diz, olha, apesar da vacina, vamos nos cuidar, vamos usar máscara, porque apesar da vacina você pode se contaminar, transmitir, e eventualmente uma ou outra pessoa pode ter complicação também, porque a vacina não é um seguro absoluto. 100%. Exatamente, ela protege, ela já deixou claro isso, os números são acachapantes nesse sentido. Era só, se nós não tivéssemos vacina hoje, professor Lauro Matei, o senhor que trabalha com números, né, com projeções, o senhor tem ideia de quantas mortes diárias a gente teria no Brasil? Nós que chegamos aí a 4.000 praticamente, né, durante a pandemia, no ano passado? Não, veja bem, indiscutivelmente nós poderíamos até atingir, são projeções, vários modelos, né? Sem dúvida nenhuma, o triplo do que aconteceu, né? E seria uma tragédia para o Brasil, né? Passar de 10.000 dias, né? E nós já temos uma tragédia como quase 650 mil pessoas mortas. Mas não esse aspecto, eu acho que é importante, mas eu acho que o que precisa se reforçar cotidianamente é que o comportamento social que a população adotou a partir, sobretudo, do final do ano passado, e era previsível um pouco isso, por isso que nós o tempo todo dizíamos que precisavam manter as regras, né? Não flexibilizar do jeito que foi flexibilizado, particularmente aqui em Santa Catarina, esse papo furado de evento seguro, não existe evento seguro, né? Quer dizer, a aglomeração social é a aglomeração social, e ela é o vetor de transmissão, né? Então, se justificou vários interesses, inclusive articulados a processos econômicos, o turismo, etc., etc. Isso é que induziu as pessoas a relaxarem demais nos comportamentos. Então, hoje você vê aglomerações. O carnaval está proibido, mas se você olhar todas as cidades de Santa Catarina, a grande parte delas você tem aglomeração para tudo que é lado, né? E festas clandestinas para tudo que é lado, etc., etc. Isso revela o quê? Um certo, vamos dizer, comportamento alheio da população à existência da pandemia e de suas regras básicas de controle. Porque, você colocou bem,
A vacina é um instrumento importante, mas ela não é uma garantia de 100% que você não vai se contaminar se você não cuide das outras regras, né? Sobretudo, usar a proteção, a máscara, evitar aglomeração social, manter as higienes, que são todos os mecanismos que vinham lá de trás, né? Então, esses pontos, eles continuam presentes no cotidiano, e mais do que isso, quer dizer, quando você olha para os números de 2022, a quantidade de pessoas, até a semana passada, no dia 25 de fevereiro, entre o dia 1º de janeiro e o dia 25 de fevereiro, 375 mil pessoas em Santa Catarina se contaminaram. Quer dizer, é uma explosão, né? Nunca, mesmo no ciclo expressivo da variante Delta entre os meses de fevereiro, março e abril de 2021, nós tínhamos uma média diária de 4.500, 5.000 pessoas contaminadas. Agora nós chegamos no pico, no final de janeiro, com mais de 10 mil pessoas por dia sendo contaminadas. Isso significa o quê? Significa que a variante Ômicron, ela encontrou um ambiente extremamente favorável para se reproduzir. O problema que está não é que pode vir uma outra variante que, num determinado momento, as vacinas não vão ser bem menos eficazes para controlar. Esse é o risco que nós corremos, né? Quando a gente deixa a pandemia correr solto. E aí leva a outro debate. Além do pessoal que não se vacina aqui, que eu diria que no Brasil até o número não é tão grave, tu pega os Estados Unidos, é mais grave, porque lá o negacionista, sim. Ele não se vacina, ele diz que não vacina. Aqui o negacionista vai para o Facebook e posta contra a vacina, mas vai para o posto e toma vacina quando ela chega, né? Porque é um negacionista que, por via das dúvidas, eu acho que não, né? Mas vou lá e me vacino. É meio assim cômico, mas acontece isso de fato, com muita gente. Agora, um outro dado, professor, é a desigualdade do ponto de vista planetário, porque aí também volta um debate. Quando é que essa pandemia não pode ser vencida? Os ricos não vão vencer a pandemia sozinhos. Quer dizer, eles podem se isolar, mas a pandemia segue, um dia pode alcançá-los, né? Então, ela teria que ser mais... Isso eu acho que a pandemia revelou, nesse aspecto da coleção, o grande fracasso da política internacional de saúde pública, coordenada pela OMS. A OMS, com toda a sua boa vontade, ela não conseguiu colocar na agenda dos governos, sobretudo dos países desenvolvidos, a necessidade não de só proteger a sua população, proteger a população de todos, né? E mostrando claramente que é o seguinte, a Ômicron nasceu onde? Na África, né? Em questão de um mês, ela estava no mundo todo. Mas por quê? Porque na África, né, em vários países do mundo, estou tomando como exemplo agora da Ômicron, o nível de vacinação da população, o percentual é baixíssimo, extremamente baixo, né? E se nós não precisamos ficar na África, nós podemos ir para a América Latina, né? Tem países como o Haiti que não tem 5% da população vacinada até hoje. E é um foco de transmissão da doença, né? Em todos os continentes nós vamos ter isso. Então, a grande lição que fica para a humanidade é que, diante dessa realidade social e econômica que nós vivemos, qualquer pandemia ela pode causar um estrago muito maior quando você não leva em consideração uma política universal ou global que atinja também esses segmentos sociais que, historicamente, eles estão excluídos do processo de saúde pública, né? Então, você vai ter regiões E aí eu acho que também é um pouco a irracionalidade dos seres humanos, e particularmente dos governantes dos países desenvolvidos, de achar que protegendo a população deles, eles vão proteger. A história recente mostrou que é exatamente o contrário, né? Aí eles vão viajar para um país que não tem o nível de proteção que eles têm, se contaminam e voltam e contaminam todo mundo, né? Que foi o que aconteceu, né? Então, não adianta você criar barreiras ilusórias, tipo o que foi colocado, né? Não permitiu voo para países X, Y, Z e tal. Porque o vírus não está nem aí para isso, né? O vírus ele vai se multiplicando por todo o globo terrestre, né? E aí, o que precisa nesse momento era uma coisa mais efetiva, né? Por parte da Organização Mundial de Saúde, com o apoio dos países desenvolvidos, de que
o processo de imunização não tivesse essa desigualdade que ele se encontra no momento. E é por isso, então, que outro dia eu estava assistindo uma entrevista do professor Vecina, lá da USP, que é o cara que criou a Anvisa no Brasil, e ele deixou com muita clareza, para espanto dos jornalistas que estavam entrevistando ele disse, professor, isso foi uma entrevista, acho que foi em dezembro, ano que vem a pandemia vai acabar, e ele, com aquele jeitinho muito simpático dele, deu uma risadinha e falou assim, meu filho, se ela acabar em 2025, vai estar ótimo. Né? Então, veja só, né? Nós estamos aqui e ele já estava aproveitando. Por quê? E aí ele justificou por quê. Porque é exatamente esses pontos que nós estamos colocando. Né? Enquanto houver essa desigualdade do processo de controle da pandemia no mundo, o vírus vai se recriando. O vírus vai se recriando e vai aparecendo com características distintas e que, no limite, não se sabe, e de repente aparece uma característica que vai superar a própria estrutura de vacinação que nós temos hoje e vão ter que rapidamente inventar outra. Né? Então, a Omicron foi um exemplo disso. Dezembro estava todo mundo achando que agora nós vamos respirar. Uhum. E em janeiro, as festas do final do ano foram fatais, né? Porque a Omicron tomou conta. E aí nós temos janeiro e fevereiro nos índices que tivemos. E aí a gente não sabe. A Omicron até outubro passado nós não conhecíamos, né? Uhum. Ela não existia praticamente, né? A coisa que se sabe hoje é a gravidade com que ela, ou a rapidez com que ela se transmite, né? E essa rapidez, ela é potencializada, sobretudo quando você relaxa com os mecanismos de proteção social. Não só na questão da vacina, mas particularmente no comportamento social. Fazendo aglomerações, não usando máscara, não fazendo higiene e tentando levar uma vida normal que ainda não é normal. Né? Porque a gente não pode nunca deixar de dizer, nós ainda estamos sob os efeitos de uma pandemia. Né? E esses efeitos continuam sendo fatais para muita gente. Né? O Brasil, nas últimas semanas, passou dias e dias e dias com quase 1.000 mortes novamente. Né? Então, tu está normalizando, né? Como se fosse normal. Morreu 650.000 pessoas, é normal. Não, não é normal. A grande maioria dessas pessoas não precisariam ter morrido. Uhum. Esse é o ponto. E agora, professor, para a gente também colocar assim, conjecturas, né? Uhum. Há uma tendência, a exemplo do que ocorreu em outros países, que a gente agora já estamos numa queda gradual da Omicron, né? Talvez a gente dê mais uma respirada, mas não temos essa certeza, né? E também não há nenhuma certeza do daqui a 2 meses, 3 meses, né? Porque não há nenhum cientista no planeta que afirmou, a pandemia vai terminar no máximo na metade de 2022. Nenhum cientista afirmou isso, porque sabe que ele não tem como afirmar algo que ele não sabe, que ele não controla, que ele não tem... E parece que tem gente na sociedade que está terminando, está acabando, né? Não sei de onde tira a informação, mas a sociedade entrou nessa vibe, né? Não, veja bem, essa é uma questão extremamente relevante, né, do ponto de vista daquilo que cada indivíduo na sociedade precisa ter consciência. Né? Todos nós precisamos continuar lutando junto para acabar com a pandemia. Esse é o ponto de partida. Né? E nesse ponto de partida tem um conjunto de comportamentos sociais que ainda precisam ser seguidos. Né? E, em terceiro lugar, tu tem hoje, diferentemente de 2021, né? 2020, aliás, tu tem hoje um poderoso instrumento que é a vacinação. Então, todo mundo, né? Você não precisaria, se fosse normal, cobrar o passaporte de vacina das pessoas. Mas como há esse comportamento extremamente desleixado de uma parcela expressiva da população, hoje você está tendo que usar, e não é só no Brasil, esses mecanismos, vamos dizer, proibitórios, do ponto de vista de que a pessoa tem que provar que ela está exercendo o seu papel de cidadão, né? Quando é necessário que você apresente o teu comprovante de vacinação. Por que as autoridades estão sendo obrigadas a lançar mão desse exercício? Porque a população também
está deixando de fazer a parte importante dela. Né? Então, se os governos tiveram um problema e tal, mas hoje existe vacina, não tem nenhuma justificativa de você não tomar vacina, porque, segundo informações que eu coletei na DIV, que é a Divisão de Vigilância Sanitária do Estado, você tem vacina sobrando no interior do Estado e praticamente todas as micro-regiões. O problema é nos falar o seguinte, parece uma amnésia geral da população de normalizar a realidade e muitos, a partir dessa normalização da realidade, passaram a não sequer mais quer se vacinar. Né? Então, isso é um momento perigoso. Né? Eu estou consciente de que esse é um impasse, uma interrogação muito grande para onde nós vamos. E aí fica difícil fazer projeção. Né? Hoje, se você me pedir a projeção, eu olho para os dados dos meses de janeiro e fevereiro em Santa Catarina e faço uma retrospectiva em relação a 2020, 2021. Em termos de expansão da doença, nós estamos numa situação muito pior. Em termos de expansão da doença. O dado que refresca um pouco é que as consequências fatais elas estão sendo menores. Né? Mas, em termos da pandemia como um todo, do ponto de vista dos dados agregados, se você olha o ano de 2020, 2021 e 2022, nós estamos num ciclo agora de 2022 muito mais complexo, muito mais delicado e com muito mais, centenas a mais de pessoas se contaminando diariamente. Né? Então, não tem nenhuma projeção favorável diante de um cenário desses. Quer dizer, a tendência é que vai continuar, vai diminuir um pouco, mas vai continuar. Mas veja bem, nós chegamos em janeiro a 10 mil casos por dia e estamos reduzindo, tudo bem, reduziu no mês de fevereiro. Mas ainda estamos com 5 mil casos por dia. É muito. Né? No ano passado foi raro o dia que a gente chegou a 5 mil casos num dia, né? Isso que eu ia falar. Por quê? Mesmo no pico da pandemia, em fevereiro, março, abril, a gente ultrapassou 5 mil, 5.500. Mas nos meses de setembro, outubro, novembro, a gente tinha reduzido a 200, 300 casos por dia. Então, se você olha esse comportamento dos últimos 3 meses de 2021 e esses 2 meses de 2022, os dados por si só dizem o seguinte, alerta total. Alerta total. Eu tenho afirmado aqui na nossa programação da TV Floripa, professor Lauro Matei, que o período mais propenso a se contaminar de Covid foi esse período. Sim. Desde dezembro do ano passado que eu tenho alertado isso. Olha, o período que mais possibilidade você tem de entrar em contato com o vírus é agora, porque a Omicron ela é uma parede, ela não fez uma onda, ela fez uma parede em todos os lugares do mundo. Né? E aí, mesmo com essa característica da Omicron, tu tem associado a isso um relaxamento total do comportamento da sociedade. Isso potencializou o efeito da Omicron. Porque também teve, eu diria equivocadamente, umas análises de que ela está sendo menos letal. Uhum. Aspas, né? Muita gente, tu pode ver os entubados, os que estão... o que mudou isso muito significativamente foi muito mais a vacina do que a mudança do vírus, que ficou menos letal. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A menor letalidade não tem relação nenhuma com as variantes da virose. Isso é importantíssimo, a pessoa... Agora, um outro dado... Por quê? Só um pouquinho. Porque quando você olha para essa correlação estatística, você vai ver que, não havendo o antídoto, seria uma tragédia. Né? Seria uma tragédia. Então, não é que ambas, tanto a variante gama, né, a variante delta e a variante ômicron, todas elas têm alto grau de letalidade. A diferença que tem da ômicron em relação à delta e à gama é que para delta e para gama você não tinha antídoto. Sim. Essa é a diferença. Agora, um outro detalhe que parece que às vezes não faz diferença, né? Tudo bem, o cara pegou Covid e não morreu, né? Não foi a óbito. E não sei se há hoje um estudo mais preciso, mais profundo sobre a Associação Nacional
das vítimas do coronavírus, há uma série de entidades, certamente a medicina já está, aliás, certamente não, já está desenvolvendo áreas para tratar das pessoas que ficaram com sequelas da Covid em todos os aspectos neurológicos, de fígado, pulmão, rim, tem gente que está no transplante, na fila de transplante, quer dizer, parece que assim, tudo bem, está morrendo menos, mas e as sequelas, né? Quantas pessoas, né, que estão aí com sequelas, e isso é um dado gravíssimo do ponto de vista populacional. Esse eu acho que é um dos grandes fatores que ainda a gente não conseguiu no Brasil, diante dessa postura, e particularmente do Ministério da Saúde, de você se atentar para essas, que a gente chama sequelas dessa pandemia, né? E elas existem e são enormes, né? Pessoas que, depois de 6, 8 meses, ainda continuam tendo que fazer tratamento, pessoas que não conseguiram mais voltar ao mercado de trabalho, pessoas que foram a óbito depois de um tempo. Pessoas que não conseguem mais retornar à sua vida num ritmo normal como tinha antes, por questões psicológicas. Enfim, há um conjunto de reflexos que é sendo chamado de sequelas que não está sendo devidamente acompanhado no país. E que a gente, cedo ou tarde, vai se deparar contra isso, né? Então, diante dessa emergência que está de contra, não se está olhando para essa outra parte da pandemia, que são aquilo que as pessoas falam, os sequelados, né? E que tem diferentes níveis e diferentes situações, mas existem, né? E a gente não tem a dimensão disso, porque isso é uma situação extremamente dramática num processo de comando da saúde pública, que sequer, inclusive, tem os dados básicos mais atualizados daquilo que, de fato, aconteceu, né? Então, tu tem muita informação, tantos pegaram, tantos sobreviveram, tantos morreram, mas dos que sobreviveram, o que aconteceu com eles? Quantos tiveram sequelas? Eu conheço várias pessoas sequeladas, sequelas gravíssimas, né? Por exemplo, pessoas que foram, dado o processo de intubação, com sequelas gravíssimas na parte fonoaudiologia. Então, pessoas que estão 1 ano sem Covid e estão 1 ano em fonoaudiólogo para tentando recuperar a sua forma normal de se comunicar, né, com a sociedade. Então, tem um conjunto em aberto ainda de consequências que a gente desconhece, né? Desconhece exatamente por você não ter uma política nacional de prioridade absoluta, como foi feito em vários países, de saber tudo o que aconteceu, para além dos contaminados e para além dos casos de óbito, né? Então, e mesmo nesses 2 casos, a gente passou com muitas dificuldades recentemente para poder acompanhar, né? Então, é um momento muito difícil, né, da saúde pública no Brasil, né? Perfeito. A forma como ela foi tratada, né, de um desleixo extremamente inapropriado diante de uma gravidade que não só nós, o mundo todo viveu, né? E vive ainda. E o detalhe é o seguinte, entre os que passaram pela Covid, tem um número enorme de pessoas com sequelas graves, médias ou menores, né? O professor Vecina, que o senhor citou há pouco aqui, ele fez um debate aqui em Santa Catarina, e a gente teve a oportunidade de reproduzir a fala dele aqui. E ele diz o seguinte: qualquer vírus que passa pelo seu corpo, ele vai deixar lá uma marca, ele não vai passar despercebido. Entendeu? Mesmo que você, às vezes, nem perceba, mas ficou lá um prejuízo para o seu organismo, né? E a Covid é uma experiência que, se a gente pegar, vai enfrentar, mas é melhor não pegar, é melhor evitar, né? Mesmo vacinado, é melhor não ter contato com o vírus, porque ele deixa a sua marca. Você pode não ir a óbito, você pode não ter que ser hospitalizado, mas vai deixar uma marquinha lá no organismo que pode trazer diversos prejuízos, né? E entre essa questão das sequelas, o senhor citou, tem gente que está 1 ano afastado do trabalho, com problemas sérios, e tem gente, eu conheço uma pessoa particularmente, que saiu do hospital 1 mês e meio depois faleceu,
devido às sequelas. E estas pessoas, professor, é bom que você diga, elas não são registradas por morte por Covid. Isso, esse é o ponto. Então, esse número, 650 mil mortos, é um número, primeiro que não tivemos testagem adequada no Brasil nunca, né? Muito menos agora com o Omicron. Né? As filas, imagina a pessoa ficar 5 horas na fila para fazer teste. A pessoa vai para casa e se cuida, né? Porque vai fazer o quê? Né? Então, mas assim, teve muita gente que depois de 1 mês, 2 meses, foi a óbito, e isso não conta nos óbitos de Covid, né? Que também é um número altíssimo. Um dia, quem sabe, a gente tem esse estudo aí, né? Enfim, hoje nós não temos nada que nos diga, mas eu conheço uma pessoa particularmente que ocorreu isso. Depois de 1 mês e meio, que saiu do hospital, tal, foi a óbito. Né? Sim, sim. Esse é um dado bastante preocupante, né, de todos que acompanham o desenrolar dessa Covid e para onde nós vamos caminhar, porque por mais que a gente consiga ainda minimamente falar de algumas informações, como eu coloquei aqui, mas a gente não tem a dimensão da totalidade dessa pandemia no país. E essa parte que você coloca, vamos pegar um exemplo, né? Paralelo que pode ser feito, mas cujos resultados são muito diferentes, né? Se ocorresse uma guerra, né, e você desloca 100 mil soldados para essa guerra, uma parte expressiva delas pode morrer, outras partes podem não acontecer nada, e outra parte vão ser sequelados, né? E toda guerra tem isso, né? Então, você tem com precisão aqueles que são sequelados em função da guerra, né? E a gente sabe disso, os países aí que mais se envolvem em guerras, tipo os Estados Unidos, ele tem lá todo o catálogo de todos os sequelados das guerras que ele participou. Esse é um fato concreto de você acompanhar um fenômeno social, uma guerra, e ver as consequências dela, em termos de sequelas, né? Na Covid, não, né? Isso não... São poucos os países que conseguiram fazer esse acompanhamento, e para fazer isso você precisa muito investimento público no sistema de saúde pública, né? E o que você fez nesses últimos anos, sobretudo, foi desestruturar o sistema de saúde pública no país. E exatamente no momento que esse sistema está sendo desestruturado, o país é afetado por uma pandemia. É por isso que nós vamos ter muita dificuldade, e eu estou colocando, às vezes, quando me colocam diante desse questionamento, dizendo assim, é impossível dizer quantos anos nós vamos levar para saber efetivamente tudo o que aconteceu da pandemia no Brasil. Hoje a gente sabe aquela coisa mais elementar. Tantas pessoas se contaminaram, tantas sobreviveram e tantas morreram. Esse é o dado que em qualquer estado você tem. E que ainda ele é bastante simplificado em função do que você colocou. Mas, para além da questão da fatalidade, do óbito, tem um conjunto enorme de pessoas. Toda semana, os meios de comunicação estão... Olha, fulano de tal agora está fazendo fisioterapia de reabilitação depois de 5 meses. Fulano de tal continua afastado 12 meses do trabalho porque não... Ou seja... A gente tem exemplos de norte a sul, de leste a oeste no país, de dezenas e dezenas e dezenas de pessoas sequeladas que a gente não tem uma estatística. E em função de não ter essa estatística, a gente não consegue ter a dimensão efetiva dessa pandemia na sociedade brasileira. Perfeito. Professor Lauro Mattei, eu queria agradecer, eu acho que o senhor é uma das pessoas que mais estuda a pandemia aqui no Estado, talvez a que mais estuda a pandemia aqui no Estado, e eu queria agradecer o seu trabalho e, em seu nome, já agradecer toda a comunidade científica, a medicina que tem feito essa batalha dura. E nós podemos observar na fala do professor Mattei que ele falou de uma série de dados fundamentais que embasam as suas análises, mas colocou de uma série de dúvidas que existem, de coisas que a gente não consegue ter a dimensão e não tem ainda clareza do que pode acontecer. Então, eu diria o seguinte, vamos ouvir mais os cientistas e vamos parar de ser cientista de boteco, porque o que está cheio de cientista de boteco, professor Mattei, é complicado, e isso está levando vidas, né? Então, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa, e para finalizar, acho que é importante que alguém da ciência fale isso, tem cuidados que a gente tem que permanecer tendo por muito tempo ainda. Eu queria que o senhor citasse eles aqui para que as pessoas possam se proteger, além da vacina, que foi o tema central, para que as pessoas possam se proteger e proteger as pessoas que amam, as pessoas com quem convive.
professor? Nesse momento, eu acho que tem 2 ou 3 mensagens fundamentais, né? A primeira delas, né? Eu acho que nós, enquanto componentes de uma sociedade, diante de uma situação extrema adversa, anormal, que foi uma pandemia e que ainda não acabou, nós precisamos adequar nossos comportamentos àquilo que é recomendado para que um dia a gente possa acabar com essa pandemia, né? Então, esse é o recado principal. E esse comportamento, ele se distribui em várias dimensões, né? A primeira delas é que a vacina é o único instrumento que nós temos efetivo para combater e acabar com a pandemia. E, portanto, então, todos têm obrigação de manter essa vacinação em dia, porque ela é o indicativo para o bem do conjunto da sociedade. Não adianta eu só pensar, não, eu vou me vacinar e a partir da manhã a vida vai seguir normal. Não, a sociedade toda precisa se vacinar como um primeiro instrumento importante, mas paralelo a esse, ela precisa fazer aquilo que é recomendado desde o início da pandemia. Cuidados essenciais para evitar a transmissão. Por quê? Porque essa virose, diferente de outras viroses, somos nós que transmitimos. Nós. E por um mecanismo muito, muito, muito simples de ser controlado, né? Aquilo tudo que se questionava, né? O uso da máscara, já está comprovado cientificamente que estudos em diversas partes do mundo mostraram a eficácia de 50%, 60% no controle do ponto de vista de evitar a contaminação. Os cuidados sanitários, as aglomerações, evitar tudo isso. E, por último, fazer aquilo que você recomendou. Não entrem em notícias espalhadas pelos WhatsApp, acompanhem sempre o que a ciência está mostrando, e o Brasil tem produzido muito sobre isso, as universidades, o Instituto Butantan, a Fiocruz, você tem pessoas se dedicando 2 anos para tentar mostrar para a sociedade a importância de você trabalhar junto para superar essa fase histórica, que é uma fase que a gente nunca tinha vivido, né? Nós, na geração atual. E, portanto, são cuidados essenciais que você precisa ter, não para você. Isso é importante, para o conjunto da sociedade. Porque você é uma partezinha da sociedade. Tudo que todos nós fizemos vai ser o bem para a sociedade. E, diante de uma pandemia, a gente tem que pensar menos na gente e pensar no todo. Porque só assim nós vamos conseguir superar a pandemia. E, por fim, uma coisa que está me deixando muito preocupado, inclusive eu convivo com pessoas do meu círculo de amizade que estão vivendo esse dilema de não querer vacinar as crianças. Essa é uma questão fundamental. As crianças são o único setor da sociedade que ainda está desprotegida, né? As crianças estão desprotegidas, e são muitas. Então, a vacina, se ela não teve nenhum antígeno ou nenhum problema em relação à sua aplicação nos adultos, ela é a mesma que vai ser aplicada nas crianças. Então, nos Estados Unidos já foram 10 milhões, eu acho, de crianças vacinadas. Né? Não, e o que me assusta um pouco que se criou umas falsas notícias, esses fake news, né? Que nas crianças está produzindo isso, produzindo aquilo. É tudo mentira. Não existe nenhum caso documentado de efeito colateral da vacina em crianças. Não existe. Né? Aí se inventou, né? O próprio Ministério da Saúde deu essa contribuição terrível de ir lá em São Paulo, num caso de uma pessoa que tinha uma outra doença, que morreu por uma outra doença, uma criança, e que se atribuiu erroneamente, mas de forma extremamente, vamos dizer, prejudicial, à vacina. E isso não é verdade. Né? Já se comprovou cientificamente que aquele caso que foi muito documentado no mês de janeiro, para tentar induzir os pais a não vacinar as crianças, né? E isso é lamentável que venha das autoridades públicas federais, né? Não se comprovou. E, portanto, você tem que continuar insistindo. Né? Quer dizer, o governo federal não fez uma campanha para a população como sempre se fazia, para a vacinação infantil, seja ela de qualquer doença. Então, nós temos que fazer o nosso papel. Todo dia nós temos que alertar, temos que incentivar e temos que
Por quê? Porque é comprovado que, independente de ser criança, adolescente, adulto, idoso, se um segmento desses não estiver imunizado, ele é vetor de transmissão para todos os demais, independente desses outros estarem vacinados. E aí o vírus ele tem duas possibilidades. A primeira é uma possibilidade grande de continuar a se espalhando, e a segunda de continuar a se replicando, que são as piores condições que tem para quando... Porque nessa realidade, dificilmente você vai controlar a pandemia. Né? Então, nós vamos viver mais um ano, né? Provavelmente um ano ainda, mesmo com os comportamentos recomendáveis, para conseguir fazer isso. E o que os meses de janeiro e fevereiro mostraram, que o nosso comportamento foi no sentido contrário. Né? E aí a Omicron explodiu no Brasil todo e aqui em Santa Catarina também. Né? Então, a mensagem que fica, eu acho que é um pouco... todos nós, cada um de nós, rever seus comportamentos e, a partir daí, atuar coletivamente para que lá na frente a gente consiga ver uma luz no fim do túnel e acabar efetivamente com a pandemia no país. Professor Lauro Mattei, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Floripa. Um forte abraço e nós ficamos à disposição sempre para trazer aí seu precioso conhecimento e dividir com a sociedade que nos acompanha. Da mesma forma, estou aqui disponível sempre, é claro que com muitas atribuições, mas sempre com uma agendazinha disponível para fazer essa discussão, que considero de grande relevância para todos. Ok, muito obrigado, a gente sabe, por isso que a gente agradece efusivamente aí a sua participação e obrigado também por esse trabalho maravilhoso que o senhor tem feito junto com seus colegas aí nessa questão de tentar desvendar e combater essa pandemia. Um abraço, programa Informação e Debate vai ficando por aqui na TV Floripa, canal 4 da NET e também pelas redes sociais. Aproveita, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, para que esta conversa com o professor Lauro Mattei, doutor Lauro Mattei, possa ir mais longe e ajudar aí a gente coletivamente combater esta pandemia. Um forte abraço e até mais.